Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, segue aí o primeiro vídeo da série. A gente vai tentar abordar algumas coisas do dia a dia, às vezes existenciais, né? A gente, como eu falei no vídeo de introdução, a gente está vivendo um mundo multiplural, onde as coisas mudam a cada dia, a cada segundo, e a gente tem que saber se posicionar, né? Saber realmente identificar as coisas para a gente não tentar ficar perdido, né, nesse mundo de ideias e de conflitos que surgem a cada dia, a cada momento, né? Então, nesse primeiro vídeo aí, a gente vai estar abordando um assunto básico que acho que é o essencial para a gente entender, né, nossa participação, não só na sociedade, mas como pessoa, né, como ser humano, né? Então, a primeira coisa que você tem que entender é quem é você, né? Quem sou eu, né? Nesse mundo vasto de ideias, de pensamentos, nesse mundo vasto de ilusões, né? Porque muito do que a gente vive são ilusões, né? São ilusões criadas por nós, ilusões criadas por um mundo de realidades alteradas ou realidades construídas, né, para se mostrar um cenário que realmente não é o real, né, não é aquilo que faz sentido, né, e muitas vezes você pode se pegar assim e falar assim, pô, mas eu era uma pessoa, ou eu pensava de um jeito, agora estou pensando de outro, e não sei se isso é verdade, se é mentira, né? Não sei se isso realmente faz parte do contexto, se eu estou certo, se eu estou errado. Então, assim, a gente tem que entender o que que a gente é, né? Quem sou eu? O que sou eu? Né? Muitos filósofos e teóricos, religiões, né, tentaram explicar isso, e até, assim, vários tipos de espectros, né, de políticos ou pessoas, né, tentam definir o que é o ser humano, o que é a pessoa, né, e tenta definir isso em bandos, correntes, né, grupos. Claro que assim, a gente precisa viver em sociedade, a gente se identifica com determinadas, às vezes, correntes políticas, correntes religiosas, correntes familiares, com ideias, com pensamentos, mas o que a gente é muito mais do que propriamente uma ideologia política, uma ideologia religiosa, né? Um grupo de pensamentos, né? Nós somos, como já algumas, algumas pessoas já definiram muito bem, nós somos a sopa, né, de emoções, uma soma de emoções, pensamentos, experiências, né? Então, nós vivemos várias experiências ao longo do tempo de nossa existência e nós somos o reflexo disso, né? Das aceitações, não aceitações, né? Das situações que nós vivemos no dia a dia. Então, nós temos essa questão, né, de sempre estar mudando de ponto de vista e sempre estar mudando as nossas opiniões. Isso é normal, né? As duas únicas coisas certas da vida, né, são a impermanência, que tudo muda o tempo todo,
e interdependência, né? Tudo depende do todo, né? Então tudo já tá sempre interagindo com o todo, né? E essas interações que acontecem não só entre nós e outras pessoas da família, mas pessoas da rua, animais, nossa relação também, né, porque a gente vive num planeta que está numa galáxia, né, e tá no sistema planetário, está numa galáxia que tem várias outras galáxias. Então, assim, existem várias forças atuando, né, sobre nós, externamente e internamente. Então, nós temos que entender que existem forças internas e externas. A gente sofre essas influências, né? E hoje em dia, assim, a questão da manipulação é muito forte, né? Muito grande. E se você não souber o seu referencial, não tiver o seu referencial, não tiver seu ponto de vista, saber quem realmente você acaba se deixando levar por correntes, né, de pensamentos ou de sentimentos que não reflete a sua própria realidade de ser, né? Então você tem que tentar entender quem é você, né? Quem eu sou? Eu sou uma soma de experiências, de vivências, de sentimentos, de pensamentos, e eu vou reagir, né, de acordo com cada situação, com essa bagagem que eu adquiri, né, de pensamentos, de sentimentos. Então, por isso é super importante, né, a gente estudar e entender não só a si, né, mas assim, a humanidade como um todo, o ser humano como um todo. Na verdade, o ser humano é a extensão de nós, né? Se a gente vê alguma coisa errada no ser humano, de repente a gente está vendo alguma coisa errada em nós também, né? Então a gente tem que tentar entender essas coisas. É assim, não só com o pensamento racional, né? Mas também com os sentimentos, com as emoções, né? A gente tem que tentar integrar tudo, né? Para tentar ter uma visão além, né, daquela visão formal que de repente você possa estar tendo das coisas, né? Você vê hoje em dia as pessoas se identificam com vários tipos de gêneros, né? Não só masculino, feminino, como ideologias. Então, assim, a falta do conhecimento de si próprio, e eu não estou dizendo que essas ideologias estão certas ou erradas, mas assim, a falta de entendimento de si próprio, do que eu sou, acaba deixando a pessoa muito vulnerável a participar de qualquer coisa, né? E ser qualquer coisa. Porque se um grupo acha que você é uma coisa, se você não tem uma identidade de que você acha que você sabe o que você é, vai ficar muito difícil de você, né, saber quem você é. Então você tem que tentar, ao máximo possível, se entender. E os grandes conflitos, né, que a gente tem hoje em dia é justamente porque as pessoas não se entendem, não entendem que cada um tem uma parte na sociedade, tem um pedaço na sociedade, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que exercer a sua função e atuar dentro do limite que cada um compete. Claro que a gente pode crescer, e é notório que a gente tem que crescer e se desenvolver, mas não degradando a outra pessoa, não como a gente vê muito aí, as pessoas em embates tentando menosprezar as outras pessoas, né? Você tem que mostrar o seu ponto de vista, né? Mostrar a realidade que você vê, porque a sua realidade também é limitada, né? Você tem um ponto de vista de uma situação, a outra pessoa vai ter um outro ponto de vista da mesma situação, né? Então tudo é relativo. E por isso que é importante a gente ter boas bases dentro de nós para a gente poder se expressar e falar da forma correta,
se colocar da forma correta, né? E saber se entender melhor, porque o grande problema de hoje em dia é que as pessoas não conseguem entender a si e buscam, às vezes, aceitação através do outro, né? Como se fosse um sistema de projeção, né? Eu acho que eu tenho que ser alguma coisa e o outro tem que, né? Tem que aceitar o que eu sou, o que eu acho que eu sou, ou eu pego alguma coisa comprada do outro, né? De outros grupos, eu acho que eu sou isso aqui, Na verdade, não é. A gente tem que tentar entender que eu sou uma coisa muito maior do que uma própria. Porque, assim, se definir é se limitar, né? Quanto mais você se define, mais você se limita. E quanto mais você se limita, menos você consegue crescer e desenvolver, né? Então você tem que ser um ser ilimitado dentro da sua consciência própria como ser humano, mas limitado, né, por uma série de fatores. Você vive no mundo físico, então você está limitado por uma série de fatores, né? E claro, respeitar as regras da sociedade, respeitar as regras de civilidade básica, né? Eu acho que se todos nós tivéssemos um pouco de consciência do que a gente é, né, ficaria bem mais fácil a vida. Que na verdade todos nós, como diria, acho que foi Lotso Sondrapa que falou, um monge budista, né, que todos nós somos uns sacos de bosta, né? Todos nós, quer dizer, todos nós somos iguais, não tem diferença, entendeu? Existe a diferença, claro, do sexo feminino para o masculino, né? Biológico, né? Mas assim, como falei, cada um tem sua identidade sexual, isso aí eu não tenho nada contra isso. Mas todos somos iguais, então assim, todos nós passamos por uma certa dificuldade, alguns na área financeira, outros na área familiar, outros na área emocional, outros na área, né, pessoal. Então todos nós temos as nossas limitações, temos nossos potenciais e temos nossas limitações. Então a gente tem que tentar se entender primeiro como pessoa, ser humano, como participante desse planeta, para poder fazer as coisas e melhorar a situação a cada dia. Depende de cada um. A gente vive, eu principalmente vivo no Rio de Janeiro, uma cidade extremamente conturbada, violenta, e é preciso entender o contexto disso, né? Cultural, o contexto educacional, o drama que as pessoas vivem, e basicamente o que a gente precisa ter é empatia, né? A empatia que vai fazer a diferença de a gente poder tentar se entender e entender o outro, né? Como falei, o outro é uma extensão de nós, então a gente tem que ver, né, as mesmas dores que eu sofro, o outro também sofre. Eu, claro que diferentes proporções, às vezes em situações diferentes e tal, mas a gente tem que tentar entender isso para poder tentar voltar a um nível consciente, né, e não só consciente, mas sentimental, de civilidade, porque o que a gente está caminhando é para um sistema de barbárie total. A degradação da sociedade é bem clara. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui e amanhã a gente continua aí com mais uns toques aí de análise, né, da vida cotidiana. Um abraço aí, fica com Deus todo mundo. Até a próxima.